Educar é mais do que ensinar, é acolher, transformar e resistir. Mas em um país com desigualdades profundas, professores sobrecarregados e estruturas que nem sempre funcionam, a educação enfrenta muitos desafios, especialmente quando o assunto é falado sobre a inclusão. Nesse documentário, ouvimos quem vive essa realidade todos os dias, como gestores e professores, que lutam para que a escola realmente seja para todos. Meu nome é Juliana de Vasconcelos Craigdale, estou na gestão da Escola Municipal Coronel Sabino de Araújo. Como a escola garante a participação efetiva dos alunos incluídos, com práticas adaptadas, suporte, parceria com as famílias e acessibilidade? Eles têm suporte na escola com a sala DAE, que quem trabalha na sala DAE é a professora Lucélia Doyle. E também eles têm a monitoria, que o município dá esse auxílio, né? Para cada aluno tem o seu monitor, conforme a necessidade do aluno. E também todos eles têm o PEI, o plano individualizado, onde o professor trabalha de acordo com esse plano, né? Conforme as necessidades de cada aluno. Eles são incluídos em todas as atividades da sala de aula, juntamente com os demais colegas, porém, trabalhando de forma diferenciada através de atividades que eles consigam desenvolver. Na escola nós temos também acessibilidade a banheiro, acessibilidade com rampas ao pátio, então tudo isso proporciona com que eles tenham um passe livre na escola. Eles conseguem chegar em todos os locais que necessitam. Meu nome é Miriane Souto do Nascimento, eu estou na gestão da Escola Rio Branco esse ano, iniciei esse ano. Como a escola garante a participação efetiva dos alunos incluídos, com práticas adaptadas, suporte, parceria com as famílias e acessibilidade? A forma que a escola assegura o desenvolvimento das crianças é, em primeiro lugar, através do cumprimento da lei. Nós fizemos o levantamento no início do ano sobre os alunos que já tinham laudo, exigindo os monitores que a lei mostra para a gente que eles precisam. Então nós temos atualmente 8 monitoras na escola, precisamos de mais. Há vários alunos que as gurias do AEE estão fazendo levantamento, né? Aí conversa com os pais. O diálogo é muito importante, né? Porque elas conversam com os pais para mostrar que talvez eles precisem desse acompanhamento. E aí o retorno, às vezes, é complicado, alguns pais não aceitam, né? Mas a maioria está encaminhando os filhos e estão retornando com os laudos, que aí ajuda a gente a resolver os problemas e principalmente a exigir os monitores para eles. Os professores também fazem atividades diferenciadas para todos eles, todos os que precisam fazem, aqueles que não precisam, eles acompanham a aula, né? E nós temos também um banheiro de acessibilidade. Eu estou aqui desde 2014, eu não sabia que a escola tinha um banheiro de acessibilidade. E no início do ano nós fizemos uma limpeza geral na escola, vimos que o banheiro existe, né? Tiramos todo o lixo, eu vou mostrar agora para vocês com as gurias. E ali é que algumas crianças precisam utilizar esse banheiro. Não é o ideal, né? Nós já falamos com uma pessoa pública que vai reformar todo esse banheiro, mas é só ano que vem. E atualmente a gente está, né, lidando com a situação do modo que a gente consegue. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Para vocês verem, ele é um banheiro bem amplo, né? Ele é grande, né? Aqui essa torneira está com problema, né? Já faz um tempinho. Ele é bem amplo, ele é bom, só que ele precisa de uma reforma. Depois de ouvirmos os diretores que mostraram os desafios da gestão escolar para promover uma educação inclusiva, agora é hora de olhar para a sala de aula. São os professores que vivem no dia a dia, as experiências, conquistas e dificuldades desse processo. Como eles enxergam a inclusão?
quais as suas estratégias e quais as barreiras ainda precisam ser superadas. Vamos ouvir o que elas têm a dizer? Eu sou a professora Aline, sou responsável dessa turma do Jardim B, aqui na Escola Barão do Rio Branco. Este ano a minha turma tem inclusão, tem casos de autismo, de TOD, TDAH, e eu faço o possível, para desenvolver um trabalho com todos da minha turma. No período da tarde eu trabalho na escola Bartelli e tenho um primeiro ano, também tem casos de inclusão. Eu sou a Andressa Campos, sou professora aqui da Educação Infantil, trabalho há mais de 15 anos aqui na Escola Gente Miúda. Com sua experiência na escola, quais são as maiores facilidades e também os desafios para garantir a inclusão dos alunos? E como a sua escola contribui para esse processo de inclusão? É notório que está cada vez mais difícil, pois está aumentando o número de crianças especiais, crianças com as suas necessidades que precisam de atenção e de carinho e apoio, da gente na escola. E eu tenho o apoio das minhas monitoras, que com certeza sem elas ficaria muito difícil o meu fazer pedagógico. Ia ser muito mais difícil desenvolver o meu trabalho e alcançar os meus objetivos com os meus alunos. Bom, na minha experiência aqui dentro da escola, uma das maiores facilidades que a gente possui é ter todo o apoio pedagógico, da coordenação, da direção, ter o auxílio das monitoras, que todas as crianças possuem aqui na escola. Então, isso nos auxilia e nos facilita muito na hora de montar o planejamento, de ver as atividades, acaba nos auxiliando bastante, assim. Os desafios ainda existem, a gente tem alguns desafios com relação à inclusão da gente, de nós buscarmos mais conhecimento, de estarmos sempre nos atualizando e buscando, maneiras diferentes, cada criança é única, então ainda temos grandes desafios com relação a essa busca por conhecimentos. Mas nas facilidades a gente também tem a questão de ter recursos, de poder, temos à disposição, materiais e tudo que a gente precisa, que às vezes numa escola pública a gente sabe que é mais difícil, a busca por esses recursos. De que forma você trabalha para garantir que um aluno incluído tenha as mesmas oportunidades de acompanhar o desenvolvimento dos colegas? E quais estratégias utiliza quando ele enfrenta dificuldades sem o apoio de uma monitora? Procuro ter empatia e incluir os alunos em todas as atividades que faço com a turma. Claro que eu entendo, eu respeito as particularidades de cada um, as suas limitações. As monitoras, elas são de grande importância, porque durante as crises elas me ajudam, elas me auxiliam, E o restante da turma, eles não ficam sem assistência, eles não ficam sozinhos, Bom, aqui dentro da escola, uma das estratégias que a gente utiliza, para tentar vencer as dificuldades, assim, a gente faz algumas adaptações nas atividades quando necessárias, para que todos os alunos consigam, se desenvolver e trabalhar todas as habilidades que competem, Então, a gente está sempre buscando, criando estratégias, conversando, sempre buscando um diálogo com as famílias que vão nos passando, com os profissionais que atuam com essas crianças também, neuro, fono, que vão nos passando também para a escola um feedback do que a gente pode fazer, quais as atividades a gente pode adaptar. Então, a gente está sempre em busca, de recursos, de atividades diferentes, Estamos sempre correndo atrás e tentando trazer ao máximo, fazer ao máximo com que essa criança desenvolva todo o seu potencial. Vygotsky nos mostrou a importância da interação social para aprender. Vallon destacou que emoção, corpo e pensamento caminham juntos. E Paulo Freire defendia uma educação que desse voz e libertasse o aluno. Diante disso, quais são os maiores desafios que você enxerga hoje para que a inclusão escolar realmente una esses três aspectos social, emocional e crítico na prática da sala de aula? Os desafios, eles variam de criança para criança. A dificuldade na oralidade, onde acaba acontecendo muito desentendimento, porque as crianças eles têm dificuldade em conversar, em se expressar. Também a parte da socialização, acaba dando muita briga entre eles na hora da brincadeira. A parte dos casos de hiperatividade, onde todo o ambiente se torna agitado. E também o cognitivo, porque muitas vezes os alunos inclusos eles não conseguem, acompanhar todo o restante da turma nos objetivos propostos, A palavra inclusão, ela é muito bonita, mas na prática ela é muito difícil.
para se tornar realidade, né? Para se colocar em prática a inclusão. É um desafio diário no fazer pedagógico do professor. Eu acredito que ainda um dos nossos maiores desafios para que essas crianças se desenvolvam como um todo, né? Questão social, emocional, ainda é a qualificação dos professores. Porque a gente precisa estar o tempo inteiro se reinventando, né? Muitas vezes teoria e prática não batem, né? Às vezes a gente precisa ir criando novas estratégias e tentando se renovar e tá o tempo inteiro se renovando dentro da sala de aula para conseguir vencer esses desafios, porque cada criança é única, então não vem uma fórmula certa, exata, que tu vai fazer com o Joãozinho e vai funcionar com a Mariazinha. Então a gente precisa estar o tempo inteiro se renovando, se reciclando, buscando, aprendendo muito com aquela criança, com aquele aluno, né? Buscando esse apoio de outros profissionais também que vão nos passando e a gente vai formando uma rede de apoio onde todos conseguem se auxiliar. Eu acredito que hoje esse é um dos maiores desafios. Essa busca que o professor precisa fazer, né, para ter essa rede de apoio e da gente ir se auxiliando, né, tirando toda a questão, né, de recursos, de materiais, de disponibilidade. A gente sabe que às vezes a questão de ter monitores nas salas, de ter um apoio, tudo isso também acaba impactando, né? Então são alguns dos desafios que a gente enfrenta. Na sua visão, o que significa para uma criança ser incluída de verdade dentro da escola? E o que acontece quando essa inclusão não acontece? Na minha opinião, a inclusão acontece quando a criança evolui, ela é uma criança feliz ao interagir com as outras crianças, ela tem os apoios e os estímulos corretos, né, para suas necessidades, ela tem acessibilidade em permanecer no ambiente. Eu acho que é assim que a inclusão deve ser, né, que deve acontecer. Quando a família não aceita, não dá o apoio correto, né, não leva a criança em outros profissionais que podem auxiliá-la, quando a criança não tem nada de evolução, né, tem muitas crises, e todos os colegas, todas as crianças na sala de aula se prejudicam, e o ensino também, não fica um ensino de qualidade, e acaba não acontecendo a inclusão, né, então a família é de grande importância no apoio para a escola. Para essa inclusão acontecer de verdade, essa criança precisa ser acolhida, respeitada dentro, né, das suas particularidades, das particularidades de cada um, né, acolhida por colegas, por equipe de profissionais, pelo um todo, né, para que essa inclusão realmente aconteça. E quando essa inclusão ela não acontece, tanto essa criança quanto todos ao redor, né, acabam sentindo. A família acaba sentindo, né, os profissionais acabam sentindo, né, a própria turma, a própria escola acaba sentindo, né, porque é muito importante que essa inclusão ocorra. Cada vez mais a gente está tendo mais crianças, né, com diagnósticos diferentes e que precisam desse suporte, que precisam desse auxílio, que precisam dessa inclusão. E a gente precisa se unir para que essa inclusão ocorra de verdade, que essas crianças sejam inclusas dentro da escola e que elas consigam alcançar todo o seu potencial. Depois de ouvirmos os professores e suas vivências na inclusão, é hora de dar espaço a quem vive essa realidade de forma única. Para trazer essa perspectiva tão importante, eu passo agora a palavra à minha colega Nicole, que vai conduzir a entrevista. Quando falamos em acompanhamento na educação, muito se discute, mas poucos realmente sabem a grande dificuldade do dia a dia. Mais do que teorias ou discursos, estamos falando de vidas reais que precisam de paciência, atenção, compreensão e respeito. Independentemente de cada particularidade, o acolhimento, o respeito às diferenças, adaptações e métodos são fundamentais para que cada pessoa possa se desenvolver. Agora, como exemplo, vamos considerar uma pessoa com necessidade diferente de aprendizagem, independentemente do grau ou condição. Isso nos ajuda a refletir sobre como pequenas adaptações, atenção individualizada e compreensão podem fazer toda a diferença no desenvolvimento e na participação plena em atividades cotidianas. Oi, meu nome é Lucas, eu sou uma pessoa autista, nível 1 de suporte, e eu vou responder algumas perguntas. Muitas vezes a sociedade enxerga pessoas autistas apenas como inocentes ou frágeis, sem reconhecer sua autonomia e capacidade. Como você se sente em relação a esse tipo de visão e de que forma isso impactou a sua vida escolar e acadêmica?
Assim, as pessoas têm uma visão de que pessoas autistas são, né, puras e não é o caso, não é o caso, assim, ó. Tem muitas pessoas que têm autismo e que elas mentem, elas não têm um caráter inabalável, entendeu? Porque assim, ó, essa visão que o pessoal tem do o anjo azul é uma coisa muito de desumanizar, porque você bota assim, anjo azul, aí você tira tipo a humanidade daquela pessoa, entendeu? As pessoas não veem mais como, aquilo é uma pessoa que tem, né, que tem o autismo em si, eles veem como, aquilo dali é um autista, entendeu? Tipo, deixa de ser uma coisa que faz parte de você e vira como se fosse só isso, entendeu? E assim, quando eu descobri que eu tinha autismo, eu já tava no final da minha vida acadêmica, né? Então, na escola não acabou me atrapalhando muito, não. Mas eu percebo, assim, que na faculdade, eles tratam, às vezes, a gente como burro, entendeu? Como se fosse assim, por tu ter autismo, tu é burro. E não é o caso, entendeu? Por exemplo, na minha parte, assim, eu não tenho nenhuma dificuldade intelectual. A minha dificuldade é mais social e etc, né? Então, assim, não... na minha vida acadêmica, a parte complicada foi a parte social. Como eu disse, o meu autismo, ele é mais... meu maior problema é na parte social. Você sentiu que realmente foi incluído nas atividades escolares ou acadêmicas ou apenas estava presente na sala de aula? Vou dizer assim, que apesar de eu não ter tido o diagnóstico muito cedo, eu tenho comportamentos que são de uma pessoa autista. Então, assim, querendo ou não, as pessoas acabam excluindo pessoas autistas, até as não diagnosticadas, sem querer. Porque pessoas neurotípicas, elas conseguem identificar uma pessoa autista. Isso é uma coisa muito doida, mas é uma coisa como se fosse biológico. Então, tipo assim, uma pessoa neurotípica, ela consegue bater o olho e perceber que tem uma coisa de errado com aquela pessoa que é neuroatípica, né? Neurodivergente, no caso. E assim, realmente tinha atividades na escola que eu ficava de lado, porque eram atividades que não me deixavam confortável, que eu acabava não querendo participar. Então, querendo ou não, havia sim essa exclusão, entendeu? Por uma falta de adaptabilidade, por uma falta de entenderem na época o que era, né? O que mudou em você quando saiu da escola e foi para a faculdade? E como as pessoas passaram a enxergar você nesse novo ambiente? Cara, eles enxergam como se fosse um unicórnio. Tipo assim, você tá na faculdade sendo autista e você fica assim, uau, você é autista, você conseguiu chegar na faculdade. Tipo assim, sabe? Como se fosse uma coisa de outro mundo, assim. E, cara, muitos autistas, nível 1, até nível 2 de suporte, o problema é social, cara. O problema é a gente se comunicar, o problema é a gente conviver com os outros. Não é necessariamente a gente ter inteligência ou não. Porque, assim, o autismo, ele afeta muito as outras capacidades, mas a questão intelectual, ela fica em terceiro plano, entendeu? Tipo assim, quem tem muitos que não tem o problema intelectual. Só que tem pessoas que nem mesmo falam porque são não verbais, mas não necessariamente que tem alguma deficiência intelectual, entendeu? Você acredita que os estereótipos atrapalham mais do que ajudam? E o que gostaria que as pessoas realmente soubessem sobre quem é autista? Cara, os estereótipos, eles atrapalham. Porque assim, esses dias eu falei assim, não, é que eu tenho autismo, né? Aí a pessoa virou pra mim e falou assim, nossa, você tem uma bênção na sua vida. Tipo assim, Não, assim, os estereótipos atrapalham bastante. Porque as pessoas te veem como incapaz, entendeu? Tipo assim, coisa simples as pessoas acham que tem que fazer por você. Aí coisa que você realmente tem dificuldade, aí as pessoas ficam assim, acontece. Você precisa de ajuda com coisas mais complexas. Tipo eu, parte social. Eu não gosto de sair sozinho, não gosto de fazer nada, não faço nada sozinho, que senão pode me dar uma, né? Aí, coisas fáceis que eu consigo resolver de boa sozinho, consigo fazer tranquilo sozinho. As pessoas vêm querer fazer pra mim. Aí eu digo, não, eu consigo fazer sozinho. Aí as pessoas ficam aquela, então tu não é autista, então tu não tem dificuldade. Aí as coisas que eu preciso de ajuda, as pessoas não querem ajudar. Daí, não é autista então. Cara, é muito complicado, muito complicado. Porque as pessoas te enxergam como uma pessoa incapaz, como uma pessoa que não pode fazer nada sozinha, como uma pessoa que não, né? E daí quando eles te conhecem e veem que tem coisas que vocês conseguem fazer, por causa do estereótipo de autista é só aquela pessoa incapaz, eles desprezam todo o resto que você precisa, entendeu? Por isso que é muito complicado a questão do estereótipo. Muitas vezes a inclusão parece bonito no papel, mas na prática é diferente. Você já viveu momentos em que se sentiu estar incluído só de aparência, mas não de verdade? Muitos. Isso é bastante, tá? Bastante. As pessoas falam assim, inclusão. Aí, se vem uma criança nível 3 de suporte, eles fazem aquela inclusão minha, sabe? Tipo, vamos botar ali, mas, vem incomodar a gente. Aí, quando é uma pessoa nível 1 de suporte, eles falam assim, pra que tu precisa de inclusão? Tipo, tu é normal, pra que precisa de inclusão? Tipo assim, umas coisas bem, sabe? É muito complicado. Porque a inclusão por aparência, ela é o que mais tem, entendeu? É o que mais tem, que nem assim, muitas escolas falam
nós temos aqui inclusão e tal. Aí tu chega à sala de aula, pô, é uma criança que fica ou no canto da sala, entendeu? Excluída lá pra não incomodar os outros, entendeu? Ou no meio da sala e daí sem suporte nenhum. Cara, é muito complicado. A educação inclusiva não é apenas uma política, é um compromisso humano. Mas como vimos ao longo desse documentário, esse compromisso ainda está longe de ser pleno. As diretoras mostraram as tentativas de organizar o que muitas vezes falta: recursos, apoio ou até estrutura. Os professores revelaram a prática real, onde o desejo de incluir esbarra em limites que não podem ser ignorados. E na voz de um aluno, ouvimos a verdade que corta qualquer inclusão. Não há soluções fáceis. O que vimos aqui não é um caminho pronto, mas um retrato cru de falhas, improvisos, esforços e resistências. A educação inclusiva é feita de luta, de coragem e de persistência. Não é teoria, é vida real. E talvez o maior impacto seja justamente este: entender que incluir não é abrir portas, mas garantir que todos possam caminhar dentro delas, mesmo quando o chão ainda não está firme.